Imagina um cenário. Ano de 1973. Um país que depende do mundo para ter energia. 80% do petróleo era importado. Uhum. Aí, da noite para o dia, o preço quadruplica. A economia fica, assim, à beira do colapso. E tem aquele relatório famoso da época, né? Exato. Um relatório para o presidente Geisel que dizia com todas as letras: se nada for feito, em 10 anos estaremos quebrados ou de joelhos. Só que o país não quebrou. Longe disso. Em uma década conseguiu substituir 95% da gasolina por um combustível renovável plantado no próprio solo. Esse país era o Brasil e a solução milagrosa se chamava Proálcool. E o mais impressionante, né, é que 40 anos depois, parece que o Brasil está com uma certa amnésia sobre essa conquista. É um bom ponto. Verdadeira Revolução Verde, do Alberto Maier. A gente vai desempacotar os argumentos dele, olhar a história, a tecnologia e o futuro. E colocar essa solução brasileira em um confronto direto com a narrativa global da eletrificação. Exatamente, porque a grande questão que o livro joga na mesa é: será que o Brasil está prestes a abrir mão da sua soberania energética para, de novo, importar uma solução? É uma provocação e tanto. E para a gente entender o peso disso, acho que a gente tem que voltar para aquele momento de crise, lá em 1975, quando o governo militar lançou o Proálcool. As medidas foram bem drásticas, né? Drásticas é pouco. O livro descreve como as montadoras foram, assim, basicamente obrigadas a produzir carros que rodavam só com álcool. E os postos também. Isso. Postos de gasolina forçados a instalar bombas novas. E o preço? O governo garantiu por decreto, na bomba, o álcool ia custar no máximo 65% do valor da gasolina. Foi uma aposta de tudo ou nada. Uma aposta que deu muito certo. De forma espetacular. Em 1985, só 10 anos depois, 95% de todos os carros leves vendidos no Brasil eram movidos exclusivamente a etanol. Foi o que salvou o país do colapso. Sem dúvida. Mas, como toda boa história, essa também tem umas reviravoltas. Não foi uma linha reta de sucesso. Longe disso. O livro narra a quase morte do Proálcool nos anos 90. O preço do petróleo lá fora despencou. E os subsídios começaram a pesar aqui dentro. Exato. E aí veio o golpe de misericórdia. Uma crise de abastecimento. Os produtores viram que era mais vantajoso exportar açúcar. E Faltou álcool nos postos. faltou álcool. E isso quebrou a confiança do consumidor de um jeito brutal. Em 2002, a venda de carro a álcool era tipo 0. Parecia o fim. E teria sido o fim, se não fosse por uma inovação tecnológica que é genuinamente brasileira. O carro flex. O carro flex. O livro destaca esse ponto de virada. Março de 2003. A Volkswagen lança o Gol 1.6 Total Flex, o primeiro carro que aceitava qualquer mistura de álcool e gasolina. Isso mudou o jogo. Mudou tudo. Não só ressuscitou o etanol, mas fez algo mais importante. Deu o poder da escolha para o consumidor. A partir daí, a pessoa podia abastecer com o que fosse mais barato no dia. E essa escolha, ela consolidou a solução. Hoje são mais de 40 milhões de veículos flex, o que dá? 80% da nossa frota de carros e comerciais leves. Exato. E essa capacidade de adaptação nos traz direto para o debate central do livro. O carro elétrico, vendido como a grande solução ambiental, é mesmo a opção mais limpa para a realidade do Brasil? E é aqui que a análise fica, contraintuitiva. Porque o autor não argumenta com base em opinião. Ele usa dados de uma análise que a gente chama de ciclo de vida completo. O tal do poço à roda? Isso, well to wheel. Não é só o que sai do escapamento, é toda a emissão, desde a produção do combustível ou da eletricidade, passando pela fabricação do carro, da bateria, até o descarte. Certo. Essa é a única comparação justa. Então, quais são os números que o livro apresenta? Ele cita um estudo bem importante da USP com o ICT, com projeções para 2025, e os dados são reveladores. Ok. No Brasil, um carro híbrido flex, aquele que combina motor a combustão e elétrico, abastecido com o nosso etanol, emite entre 38 e 48 gramas de CO2 por quilômetro. Ok, guardei o número. 38 a 48.
Agora a pergunta de 1 milhão. E o carro 100% elétrico rodando aqui no Brasil? Aí que vem a surpresa. Um elétrico médio, considerando a nossa matriz e a fabricação da bateria na China, emite entre 88 e 105 gramas de CO2 por quilômetro. Peraí, pode repetir isso. O elétrico emite mais que o dobro. Mais que o dobro. Mas como isso é possível? A gente sempre ouve que a nossa matriz elétrica é uma das mais limpas do mundo, cheia de hidrelétrica. É uma ótima pergunta. E a resposta tem duas partes. Primeiro, a nossa matriz é limpa sim, mas não 100% do tempo. Certo. Em períodos de seca, quando os reservatórios estão baixos, a gente precisa acionar usinas termoelétricas a gás, que emitem bastante carbono. E o carro elétrico vai carregar com a energia que estiver na tomada naquele momento. Entendi. E a segunda parte? É a mais pesada na conta, a fabricação da bateria. A produção de uma bateria de lítio é um processo industrial muito intensivo em energia e hoje ele é feito majoritariamente na China. E a matriz energética da China é baseada em carvão. Exatamente. Então, a pegada de carbono da bateria já chega embutida no carro antes mesmo de ele rodar o primeiro quilômetro aqui. Entendi. Então a conclusão do livro é que, no Brasil, hoje, trocar um híbrido a etanol por um elétrico importado pode, na verdade, estar aumentando a poluição. É uma afirmação muito forte essa. É uma afirmação baseada nesses cálculos de ciclo de vida. E o argumento não para no meio ambiente, não. Ele vai direto para o bolso. Certo. Vamos falar de dinheiro, porque no final é o que define a decisão para muita gente. O livro fala sobre o custo total de posse, o TCO. O que isso significa na prática? O TCO é a conta de verdade, né? Não é só o preço do carro na loja. Certo. Inclui combustível, eletricidade, seguro, manutenção, impostos e, o mais importante, a depreciação. Quanto o carro vai valer na hora de revender. E qual é o resultado dessa conta? A fonte simula para um perfil de classe C. Em 2025, o TCO em 5 anos de um híbrido flex seria de R$ 185 mil. O de um elétrico, R$ 180 mil. Ah, então o elétrico ainda seria um pouco mais barato. Uma pequena vantagem. No papel, sim. Mas o autor argumenta que essa conta não inclui alguns custos ocultos da nossa realidade. Que seriam? Primeiro, a recarga. Se a pessoa mora em apartamento, instalar um carregador pode ser caro e complicado. Segundo, a degradação da bateria. O livro aponta que no nosso clima quente, uma bateria pode perder de 10% a 15% da capacidade em 5 anos. Isso não só diminui a autonomia... Destrói o valor de revenda. Exatamente. E tem a questão das nossas ruas, né? O carro elétrico é muito mais pesado. É verdade. O peso da bateria, que pode chegar a 500 quilos, causa um desgaste muito maior de pneus, de suspensão. É um custo que aparece na oficina, não na propaganda. Então, além do custo para o bolso e do impacto no planeta, o livro argumenta que tem uma outra camada aí, uma questão de soberania que a gente ignora, é isso? É precisamente esse o ponto. A discussão deixa de ser só sobre carros e vira geopolítica pura. Como assim? A fonte é muito direta. Hoje, a China controla o refino de 65% do lítio, 70% do cobalto, 85% do níquel. Os minerais das baterias. O autor usa uma expressão forte. Ele chama isso de a OPEP das baterias. A OPEP das baterias. Nossa. É a criação de uma nova dependência. E o contraponto claro seria o etanol. Exato. O etanol é 100% nosso. A matéria-prima é plantada aqui, a tecnologia é nossa. O livro usa uma frase que resume bem. O etanol só depende do sol brasileiro, da chuva brasileira e do trabalhador brasileiro. A escolha que se apresenta, então, é entre independência e uma nova dependência. Exato. E essa independência vem de uma planta, a cana, que o livro descreve não como uma lavoura, mas como uma biorrefinaria. Uma plataforma de economia circular que já está funcionando. É a melhor definição. Numa usina de cana moderna, nada se perde. Pensa no bagaço, aquela fibra que sobra depois da moagem. Antigamente era lixo. E hoje? Hoje ele é queimado em caldeiras de alta eficiência para gerar eletricidade. E gera muita eletricidade. Muita.
A bioeletricidade do bagaço já responde por 8,2% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. 8%, nossa. Para dar uma dimensão, é energia suficiente para abastecer de 10 a 12 milhões de casas. É como ter uma nova Itaipu, só que renovável e espalhada pelo país. Impressionante. E além do bagaço, tem o vinhoto, né? Aquele resíduo líquido. O vinhoto é outra mina de ouro. Ele já era usado como fertilizante na fertirrigação, mas a revolução agora é usar ele para produzir biometano. Biometano. Sim, ele é colocado em biodigestores e as bactérias geram um gás que é quimicamente idêntico ao GNV, só que 100% renovável. Então é isso que o livro chama de diesel verde do Brasil. Uma solução para o transporte pesado. Exatamente, e não é futuro, já está acontecendo. A fonte cita caminhões da Scania, da Volvo, que já rodam 100% com biometano de vinhoto de usinas como a São Martinho. E qual o potencial disso? O livro aponta que a gente pode substituir até 40% de todo o diesel que a frota de caminhões consome no país. A solução para o diesel já está no campo. Isso muda tudo. Mas o livro vai além. Tem um ponto que fala em aumentar a produção de etanol em 50% sem precisar plantar um pé de cana a mais. Como assim? Aí a gente está falando da próxima fronteira, o etanol de segunda geração, o E2G. Segunda geração? A ideia é genial. Em vez de usar só o caldo da cana, o E2G usa enzimas para transformar as fibras da planta, o bagaço e a palha em mais etanol. É como tirar combustível do que antes era sobra. E isso já é uma realidade comercial? Sim, empresas como a Raízen, a Granbio já operam usinas G2G no Brasil. A tecnologia está madura. E essa tecnologia já está literalmente nos levando mais alto. Como assim? Um dos fatos mais surpreendentes que a fonte traz, o primeiro voo comercial regular do mundo usando combustível sustentável de aviação, o SAF, feito de etanol de cana, aconteceu aqui no Brasil. Sério? Um voo da Gol em 2024. Enquanto o mundo debate como descarbonizar a aviação, a gente já tem uma solução viável e escalável. O primeiro voo regular foi aqui. Com a nossa tecnologia, porque isso não está em todas as manchetes. Isso nos coloca numa posição de liderança absurda. A projeção do livro é essa. O Brasil pode se tornar a Arábia Saudita verde da aviação. Com o E2G, a gente poderia fornecer de 10% a 15% de toda a demanda mundial por SAF até 2050. Ok, mas sempre que a gente fala em expandir a cana, vem aquela crítica, né? A competição com a produção de alimentos e o desmatamento. Como o autor lida com essa imagem? Ele lida com dados. E os dados da Embrapa citados no livro contam uma história bem diferente. Que seria 95% de toda a expansão da cana nas últimas décadas foi sobre áreas de pastagens degradadas, longe da Amazônia. Ou seja, não houve desmatamento direto para plantar cana. Pelo contrário, então? Exatamente, a cana tem ajudado a recuperar essas áreas. Existe um sistema chamado Integração Lavoura-Pecuária-Cana, a ILPC. Um rodízio inteligente na terra. Perfeito. Onde tinha um pasto degradado, entra a cana por uns anos e recupera o solo. Depois, essa área renovada pode voltar a ser pasto, só que muito mais produtivo, ou receber soja, milho. A cana não rouba a terra de comida, ela ajuda a produzir mais na mesma área. Isso desconstrói um mito bem poderoso. E falando em políticas inteligentes, o livro dá um destaque enorme para o RenovaBio. Descreve como o maior programa de descarbonização do planeta que ninguém conhece. É uma ótima definição. E a grande sacada é que ele é um mecanismo de mercado, não de subsídio. E essa nota se traduz em créditos de carbono, os CBIOs, que eles podem vender na bolsa. Ok, os produtores limpos vendem créditos. Mas quem é que compra? As distribuidoras de combustíveis fósseis. Elas têm metas anuais para descarbonizar. Se não comprem, tem que comprar CBIOs para compensar. Na prática, quem polui paga quem limpa. Deixa eu ver se entendi. O governo não põe dinheiro público nisso. O mercado se autorregula. E quais foram os resultados até agora? Desde que começou, em 2020, o RenovaBio já evitou a emissão de 150 milhões de toneladas de CO2. 150 milhões? Sim. Para ter uma ideia, é o mesmo que plantar 1 bilhão de árvores. E o mais importante,
O custo por tonelada de carbono evitada para o contribuinte é zero. É o oposto do modelo de subsídios para carros elétricos que a gente vê lá fora. Então, juntando todas essas peças que o livro monta, o carro flex, a biorefinaria, o biometano, o E2G, o SAF, o RenovaBio. Que futuro isso tudo desenha para o Brasil? Qual é a visão? A visão que o autor projeta para 2040 é a de um Brasil produzindo entre 70 e 80 bilhões de litros de etanol, Sem desmatamento. sem desmatar um único hectare, usando só uma parte das pastagens degradadas que a gente já tem e a tecnologia 2G. Na prática, isso significaria substituir 70% do nosso diesel rodoviário, Nossa. gerar uma exportação de bioenergia de 100 a 150 bilhões de dólares por ano e, o mais impactante, nos tornar o primeiro grande país do mundo com balanço líquido negativo de carbono na mobilidade. Ou seja, o nosso transporte removeria mais carbono da atmosfera do que emitiria. Exatamente. Resumindo a tese do livro, então, o que a gente tem não é uma solução do passado, mas uma plataforma energética soberana, renovável, sofisticada, que está décadas à frente do que o mundo ainda tenta descobrir. Perfeito. A questão não é se o etanol é uma boa solução, mas se o Brasil vai ter a coragem de apostar na liderança que já construiu. A escolha, segundo o autor, é entre se tornar uma colônia de baterias ou se consolidar de vez como a líder da bioeconomia global, exportando as soluções de energia limpa que o mundo precisa. O que nos deixa com uma reflexão final que o livro provoca. Se a solução brasileira da cana é tão completa, soberana e, como a gente viu nos números, tão eficiente, por que a narrativa global da eletrificação inevitável parece dominar tanto o debate aqui dentro? Quais são as forças, para além da tecnologia e da ecologia, que realmente moldam o futuro energético de um país como o nosso?